Nas separações é assim, um pensa que o outro enlouqueceu ou que é um monstro. É tudo igual. É sempre assim. Né? Aí, ninguém enlouqueceu, não tem nenhum monstro ali. Não tem ninguém dizendo palavras sem sentido, falando de realidades absurdas. Não é isso. A pessoa está... Nós estamos entrincheirados num lugar, o outro está entrincheirado num outro lugar. Então vamos ver. Agora, vamos criar essa paisagem conjunta, na qual nós podemos nos relacionar. E muitas vezes as pessoas criam essa paisagem e depois desistem de se separar. O que é uma boa coisa. Né? Uma boa coisa. Então, nós vamos usar essa flexibilidade que vai surgir pelo fato de que nós não somos o javali. Nós somos seres livres. Né? Nós não somos o javali. E assim a compaixão e o amor são possíveis. Se a compaixão e o amor são possíveis, nós sentimos alegria nisso. Quando a gente sente essa alegria, isso realmente é importante. Isso é um bom referencial. Nós temos a alegria de ajudar o outro, como se fosse ajudar nós mesmos. Então isso é maravilhoso. Aí surge equanimidade, ou seja, nós nos dispomos a praticar isso incessantemente, porque a gente descobre que isso é bom. E aí brota naturalmente os 6 paramitas brotam. Então a minha sugestão é essa. Quer dizer, por liberdade, a gente interrompe as ações motivadas pelas emoções perturbadoras e pelo ambiente de samsara, pela paisagem de samsara. Aí nós nos colocamos na paisagem de bodhicitta e agimos com as ações de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, por liberdade, não por prisão ou obrigação de ter que fazer isso. Então, essencialmente, esse é o processo. Agora, a gente pode entender isso e ter dificuldade. Por isso, nós precisamos treinar essa visão. Nós começamos a treinar essa visão treinando desobediência. Então, a gente senta e vai desobedecer os impulsos. Ou seja, eu vou praticar liberdade. Diz, eu sou um adolescente desobediente. Então esse é o nosso processo. Então vão brotar impulsos e nós vamos ultrapassar isso. Por quê? Porque nós vamos ganhar um espaçozinho real. A nossa visão foi lá na frente, mas a nossa prática não foi. Então nós vamos precisar, com essa visão, nós precisamos sentar e começar a ampliar o espaço da nossa prática. Nós somos responsivos, nós podemos observar isso. É muito raro uma pessoa desenvolver essa visão e instantaneamente ver o espaço surgir para a sua ação. Então é mais comum, durante um tempo que pode levar, assim, um tempo curto, pode levar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, a pessoa confessar de novo, dizendo, eu vi isso, mas na hora eu não consegui. Eu vi, mas aquilo me tomou. Mas com o tempo, cada vez menos nós somos tomados por isso. Um pequeno progresso, ele potencializa, no mesmo tempo que a gente levou para fazer um pequeno progresso, naquele mesmo tempo adiante, nós fazemos um progresso já bem maior. Não é linear isso. Isso é um processo exponencial. Aí no mesmo tempo, aí nós vamos fazer um progresso muito maior. Aí brota uma confiança, brota a certeza de que esse é o caminho. E nós não só conseguimos avançar na nossa prática, como nós já começamos a palpitar. Por que você não faz isso? Por que você não faz? E aí, espantosamente, os outros também começam a melhorar. Então isso é uma boa coisa. É exponencial. É uma esperança, né? Esperança. Porque a gente vai, é penoso no início, aquilo vai devagar, assim. Mas no mesmo tempo a gente avança o dobro. Depois o dobro de novo, depois o dobro de novo. Então aquilo gera uma exponencial. Equação búdica. Isso é comprovado matematicamente. E assim nós vamos sentar dentro dessa paisagem. Paisagem é o termo, é o foco do que nós estamos examinando. Então, o que é essa paisagem útil para a meditação? Então, esse processo inicial é um processo no qual eu digo, há uma ação obstruída
sempre sendo impulsionado. Mas eu posso obedecer a isso ou não. Então, contemplar essa liberdade de resposta ou não é o início dessa prática. Antes eu sempre pensava que liberdade era responder o mais rápido possível. Inclusive há um sentido de inteligência. Há pessoas que acreditam que a inteligência é isso, é responder o mais rápido possível. Por exemplo, tu diz uma coisa, ele já diz imediatamente aquilo. Ou seja, é um automatismo completamente estruturado e tu responde assim. Mas nós não estamos introduzindo a noção de inteligência desse modo. Agora a noção de inteligência ela é muito mais ampla. Ou seja, eu não preciso responder de forma automatizada à obstrução criada. Eu tenho liberdade frente às obstruções. Então essa é a nossa prática. Nós sentamos, contemplamos as obstruções que vão surgir como impulsos. E nós vemos que nós podemos obedecê-las ou não. Por isso que o resultado final não é tão importante. Eu estou contemplando se eu posso se eu devo obedecê-las ou não. A questão não é não obedecê-las. E menos ainda eu me estruturar como uma rigidez de insensibilidade, de não responder simplesmente. Aí nós simplesmente vamos estar estruturando um novo processo automatizado de resposta, que é a rigidez. Com um agravante, que nós vamos ter isso como uma construção que não está nem pacificada em relação ao nosso karma. Então nós vamos gastar energia, nós vamos nos desgastar no meio disso. O que vai acontecer é assim, o karma ele precisa da paisagem dos 12 elos. Sem o que ele não tem pé para operar. Agora, quando a paisagem dos 12 elos necessita de avidya, que é o primeiro elo. O primeiro elo, ele necessita nós acreditarmos que nós somos o observador e o mundo é separado de nós. Agora, quando nós abandonamos essa posição, porque a nossa natureza, pelo menos parte da obstrução da nossa natureza cede, nós podemos em algum momento furar isso e perceber que nós podemos olhar sobre os olhos do outro, nós podemos fazer a volta. Então nós estamos deixando de ser o observador que está olhando o mundo de um certo jeito. Que lá adiante ele só vai ter a sabedoria de pensar se ele gosta daquilo ou não gosta. E a pessoa olha, por exemplo, a sua esposa, olha o seu marido e diz, eu gosto ou não gosto. Essa é toda a sabedoria que ele tem. Ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas quando a natureza não obstruída permite, quando a obstrução cede e esse movimento é permitido, então é uma outra forma de operação que não os 12 elos. Então a gente senta de novo. E aí nós temos essa paisagem que é assim, nós vamos ver nitidamente aqueles que foram os senhores que o Buda assinala. Então, quando o Buda atinge a iluminação, ele diz, eu me livrei daqueles que foram meus senhores por vidas incontáveis. Então, por vidas incontáveis, ele simplesmente pensou que a liberdade era seguir a programação. Aí, quando ele atinge a liberação, atinge a iluminação, ele se libera disso. E então agora é a nossa vez. Nós estamos olhando esses senhores, né? E pode ser que brote essa noção também em nós. Ou seja, eu estou a vidas incontáveis, eu nunca tinha me dado conta disso. Agora eu vejo que eu estou preso a esse processo, a vidas incontáveis. Ainda assim, nós não percebemos a extensão desse processo todo. A extensão da prisão ainda não está aparecendo. Ela está aparecendo ainda de forma muito superficial. Nós vamos ter que entender isso de modo mais e mais profundo. Mas nós já podemos desafiar um pouquinho assim. Ou seja, nós podemos dizer,
Eu me movo ou não. Então, esse mínimo desafio nós já podemos fazer. Eventualmente, nós trancamos aí, a nossa prática tranca aí por vidas. Por quê? Porque a gente pensa que não obedecer é o ponto. Nós viramos do contra. Mas a questão é que nós vamos recuar ao ponto da liberdade. Isso é que é o que nós tínhamos que fazer. Então, essa prática, como eu estou descrevendo, ela é uma prática que tem uma paisagem diferente da paisagem na qual... E esse é o tema que nós estamos seguindo, né? O tema da paisagem. Então nós trocamos a paisagem. A paisagem da prática agora é outra. Ela não é a paisagem onde eu estou construindo uma estabilidade. Então, eu acho que eu expliquei mais ou menos essa paisagem. Eu sugiro que vocês, quando começarem a praticar, lembrem que essa transição é necessária que seja feita. Se vocês já passaram por aí, ótimo. Então, nós vamos adiante. Eu até vou olhar as outras etapas, nós vamos seguir olhando isso. Mas aqui nós já estamos vendo a participação da paisagem. Porque eu posso fazer a mesma coisa, eu posso parar o corpo, estabilizar a energia, estabilizar a mente, em uma paisagem equivocada, onde a paralisia disso é o mérito. Agora nós trocamos a paisagem. Então, mesmo que eu não saiba que existe uma paisagem, sempre há uma paisagem. Então é necessário que a gente introduza esse elemento na própria prática da meditação. Se a gente não é consciente disso, é apenas isso, eu não estou consciente disso, mas não quer dizer que não esteja atuando. Nós estamos, através do processo de meditação, nós estamos indo em direção à liberdade. A compaixão vai surgir depois, quando a gente perguntar, ok, eu faço o que com a liberdade? Então, quando a gente entrar no ambiente de ação, nós vamos precisar da visão que nos permite a ação no mundo. Então, vai introduzir assim. Mas, por enquanto, nós estamos com uma dificuldade. A gente ainda está engatinhando na compreensão do que é o processo de prisão. A gente, por exemplo, hoje à tarde nós superamos mais ou menos a noção de que a disciplina seria uma forma de superar a prisão. Então a gente viu que a disciplina ela pode introduzir um outro tipo de prisão. Então nós estamos ganhando alguma mobilidade verdadeira. Então, por exemplo, repressão não vai adiantar. É muito importante isso. A gente vai notar, por exemplo, a nossa linguagem vai mudar quando a gente ultrapassar esse ponto. Porque nós vamos ver, se a repressão não adianta, a culpa também não adianta, nem para nós, nem para o outro. O outro não é ele não é o culpado, ele é a liberdade. As prisões dele são o obstáculo dele. Não adianta eu dizer você tem isso, você tem aquilo. Não, ele não é nem isso e aquilo que a gente possa apontar. Ele é a liberdade de se livrar daquilo. Esses problemas que ele está apresentando, que ele eventualmente pode pensar, eu sou isso, esses são os problemas que ele tem. Isso é o que ele vai ter que se livrar também. Então nós vamos fazer dedicação.